Você já teve a sensação de estar sempre correndo, se distraindo, mas, no fundo, sentindo um vazio que não passa? Talvez você esteja tentando fugir da única pessoa que realmente precisa da sua verdadeira atenção: você. Hoje a gente vai conversar sobre o que significa parar de fugir de si e começar, de verdade, a se encontrar. A distração como anestesia. O uso excessivo de redes sociais, séries, filmes, trabalho ou até mesmo estudos como forma de evitar o silêncio interior e o confronto com sentimentos reprimidos. Olá, aqui é a Jéssica. Você já se percebeu se distraindo com coisas que não eram importantes você fazer naquele momento? Para tentar muitas vezes anestesiar uma dor? Ou será que hoje você faz isso na sua vida, mas de uma forma inconsciente? Quantas vezes podemos utilizar as redes sociais, a comida, o trabalho, qualquer subterfúgio que temos hoje para fugirmos de nós mesmos, para evitarmos sentir dor, para não olharmos para aquilo que precisa ser trabalhado? E eu posso te dar o meu exemplo pessoal. Diversas vezes eu perdi meu tempo assistindo filmes que não me agregaram em nada. Filmes muitas vezes esses repetitivos. E claro que isso não altera o fato de que eu gosto de assistir filmes, mas que essa não é mais a minha prioridade. Assistir filmes na minha vida hoje é algo um pouco mais eventual, não é algo que eu faço com tanta frequência. Quantas vezes também eu me envolvi em um curso atrás do outro? E algumas dessas vezes eu sequer concluía, mas eu tinha aquela necessidade de estar me ocupando. Será que você consegue perceber como você faz isso às vezes? Porque muito provavelmente você faz isso, mesmo que não seja em uma frequência diária. Muitas pessoas evitam esse confronto com sentimentos reprimidos. Quer um belo exemplo disso? Sabe essas pessoas que terminam um relacionamento e parece que já está tudo bem, que elas superaram, quando na verdade ainda está doendo? Mas essas pessoas, elas conseguem mentir para si mesmas e dizerem que está tudo bem. Eu mesma já passei algumas vezes por esse tipo de situação. A dor muitas vezes é tão grande que a gente não quer ter que encarar essa dor. Seja a dor de perder um ente querido, seja a dor das nossas expectativas que foram quebradas. A construção de uma identidade para agradar. Você já percebeu que às vezes você pode estar vivendo em função de uma expectativa externa? Seja da sua família, da sociedade, da pessoa com quem você se relaciona amorosamente, do grupo de amigos do qual você pode fazer parte. E nessa construção de uma identidade para agradar o outro, muitas vezes você acaba se perdendo de si. Você pode perder a conexão com quem você verdadeiramente é, por estar o tempo todo criando um personagem que não representa verdadeiramente quem você é. E isso muitas vezes é causa de um grande sofrimento. Porque muitas vezes existe aí uma busca por uma validação externa. Então eu espero que os outros me aprovem, eu espero que os outros me escolham. E você, tem se escolhido? Em primeiro lugar, a pessoa que deve estar mais feliz com quem você é você mesmo e Deus. Não precisam que outras pessoas te aprovem. Você não precisa se fantasiar de algo para que as pessoas gostem de você, ou para que as pessoas te aceitem, porque as pessoas certas, elas irão permanecer na sua vida. Você sendo quem você verdadeiramente é, e não você fingindo ser outra coisa diferente. Às vezes, podemos ter medos, receios de perder as pessoas. Mas deveríamos ter muito mais medo de perder quem nós verdadeiramente somos. Se formos verdadeiramente quem nós somos, vamos nos conectar com pessoas que estão alinhadas, que têm uma visão de mundo parecida com a nossa. Mas no momento em que a gente finge ser algo que a gente não é, a gente acaba se conectando com pessoas que no final das contas só vão mexer com as nossas inseguranças e com as nossas feridas. A resistência ao sentir é outro fator que pode estar demonstrando que você está fugindo de si mesmo. O medo de acessar emoções profundas, como tristeza, raiva ou frustração.
e a tendência de racionalizar tudo para não ter que entrar em contato com essa dor. Quantos de nós podemos nos anestesiar? Seja no trabalho, seja com filmes, seja com a comida excessiva, seja com a compulsão por compras, tentando fugir dessa dor. Mas a dor, muitas vezes, ela é necessária. Com a dor do sentir, muitas vezes conseguimos compreender coisas das quais não conseguiríamos compreender se a gente não estivesse passando por aquele momento desafiador. As emoções, elas permitem que a gente se conheça mais, que a gente entenda quais são os nossos limites, quais são as nossas vulnerabilidades. Mas se a gente finge não estar sentindo nada, a gente acaba por não se conhecer e viver num piloto automático. E esse viver no piloto automático é o que muitas vezes nos causa ainda mais dor, porque a inconsciência, ela nos traz muitos sofrimentos, porque muitas vezes a gente só vai repetindo padrões e a gente não está percebendo verdadeiramente aquilo que está acontecendo. Só quando a gente se permite sentir é que a gente pode verdadeiramente compreender as nossas emoções, compreender aquilo que está acontecendo e aceitar, integrar todos esses sentimentos, todas essas emoções, para que verdadeiramente possamos ser pessoas mais leves, pessoas que não carregam tantos pesos e cargas desnecessárias. Espiritualidade como desconexão disfarçada. Você sabia que também dá para se utilizar da espiritualidade para fugir de si mesmo? Às vezes a jornada espiritual ela pode se tornar um esconderijo. Em vez de nos aproximarmos de nós mesmos, ela pode virar uma forma sutil de evitar a realidade. Como quando usamos mantras, rituais ou discursos elevados para não encarar traumas, emoções difíceis ou até mesmo responsabilidades. É o que muitos chamam de bypass espiritual, uma tentativa de transcendência que ignora o trabalho interno necessário para a verdadeira cura. A espiritualidade, quando bem integrada, não nos afasta da dor. Ela nos dá coragem para atravessá-la com consciência e presença. A dificuldade de estar só. A necessidade constante de estar acompanhado em relacionamentos ou grupos, por medo de encarar o vazio e a própria companhia. Quantas pessoas se utilizam das outras pessoas para se sentirem melhor consigo, para não ter que lidar com o peso dos próprios pensamentos e sentimentos. Então buscam sempre por estímulos externos, sejam de pessoas ou de filmes, como a gente já conversou aqui, de comida, de compra. Só que essa dificuldade de estar só muitas vezes revela uma vontade de fugir de si mesmo, de não querer encarar a sua própria realidade, de não querer olhar para aquilo que precisa ser trabalhado e apenas tenta se fugir da dor. Mas é uma tentativa que no final das contas é fracassada, porque não se tem como ser verdadeiramente feliz, não se tem como ser uma pessoa equilibrada se não se consegue se encarar a si mesmo. E sabe uma coisa que também é engraçada? A busca por estar sempre só, para não ter que lidar com as outras pessoas. Muitas vezes isso também pode ser uma fuga de si. E por quê? Porque quando a gente evita demais se relacionar com as outras pessoas, a gente está fugindo de possíveis conflitos. Quantas vezes as pessoas são gatilhos para as nossas dores e feridas? E aí, quando a gente evita ao máximo se conectar com as pessoas, de alguma forma a gente também está fugindo de quem nós somos. De alguma forma estamos fugindo de nós mesmos. Porque o outro, muitas vezes, ainda sem querer, ele vai mexer com as nossas dores, com as nossas feridas. E a gente vai ter que encarar isso. Ou a outra opção é que a gente vai achar que a outra pessoa é super problemática e com a gente sempre está tudo bem. Sempre está tudo certo. Nós somos os evoluídos e as outras pessoas não. É sempre aquela outra pessoa quem tem um problema, quem tem a dificuldade. E você não enfrenta problema nenhum. Com você está tudo bem. Isso pode ser uma grande armadilha também. Tanto o excesso, a busca por sempre estar com pessoas, tanto o querer se isolar demais. Por isso que é tão importante a gente ter equilíbrio na nossa vida. A gente saber dosar as situações.
para que a gente não se perca em extremismos, mas que a gente consiga viver uma vida equilibrada. O excesso de controle é um outro fator que influencia no fato de estarmos ou não fugindo de quem nós somos. A tentativa de controlar tudo no exterior para evitar o caos interno. Pessoas que planejam obsessivamente, evitam imprevistos e não lidam bem com vulnerabilidade. Quantas vezes podemos observar algumas pessoas tentando controlar cada micro situação, cada micro detalhe do que vai acontecer ou do que deixa de acontecer. E quantas vezes, quando as coisas não saem de acordo com o plano que aquela pessoa teve, ela se frustra e ela se sente extremamente mal. Porque na cabeça dela, de acordo com aquilo que ela arquitetou, as coisas deveriam acontecer de uma determinada forma. E se não acontece, isso é um motivo para frustração. E o tentar controlar tudo, muitas vezes nos afasta dos sentimentos de dor que a vida pode nos trazer, do sentimento de frustração, do sentimento de querer controlar tudo. Muitas vezes revela uma extrema dificuldade que temos de lidar com as nossas próprias emoções, de lidar com os gatilhos que são ativados em nós quando algo externo acontece. E isso certamente é causa de grande sofrimento para muitas pessoas. E esteja você consciente para que você também não caia nessa armadilha de querer controlar tudo e se frustrar. Porque, logicamente, vamos nos frustrar se tentamos buscar controlar tudo. Porque não é possível controlar tudo o que acontece nas nossas vidas. Quantas vezes somos surpreendidos por situações que a gente não estava se sentindo nem um pouco preparados para enfrentar. E quantas vezes superamos essas situações, ainda que pudéssemos achar que não estávamos preparados para isso. E muitas vezes não estaremos preparados, isso é um fato. Mas quantas dessas vezes que aparentemente não estávamos preparados, a gente conseguiu lidar com aquilo dali? A gente conseguiu resolver aquela situação. Então, às vezes a preparação, o estar preparado acontece no caminho ou acontece quando essa situação surge. E por isso que também é muito importante que a gente já venha trabalhando as nossas emoções, os nossos sentimentos, mergulhando no autoconhecimento, para que quando essas situações acontecerem, a gente tenha muito mais inteligência emocional para lidar com elas. Por mais que aparentemente não estejamos preparados para aquela situação específica, para aquele tipo de evento. A sensação de não pertencimento. Sentir-se deslocado, como se não houvesse lugar no mundo para quem se é de verdade. Isso gera uma busca incessante por validação. Muitas vezes você pode ter a sensação de não pertencimento e, ao se sentir assim, querer buscar num outro uma validação externa. Quando, na verdade, possivelmente você apenas não se conectou com um grupo que tem as mesmas afinidades que você. Acredite, você não tem gostos tão peculiares assim que não vai existir ninguém no mundo que vai gostar das mesmas coisas que você. Que não vai existir ninguém no mundo que vai pensar parecido com você. Que ninguém no mundo vai se conectar com você. Só que para isso a gente precisa buscar estarmos envolvidos em atividades das quais nos conectam com quem verdadeiramente somos. E não ficar buscando a validação ou nos adaptando, colocando diversas máscaras para estarmos em determinados ambientes. A aceitação de quem se é essencial para que essa sensação de não pertencimento ela não te afete. E para que você também sinta verdadeiramente que você pertence. Ainda que você não encontrasse ninguém que gostasse das mesmas coisas que você ou que de alguma forma te aceitasse, ainda assim você pertenceria à espécie humana, não é mesmo? Então não tem como você não pertencer. De um jeito ou de outro, você pertence a algo. Mas essa sensação de não pertencimento muitas vezes mostra que estamos fugindo de nós mesmos. E que muitas vezes buscamos uma validação externa e isso cada vez mais nos afasta de quem nós somos. Se essa sensação de não pertencimento ela existe em você, procure se conhecer e mergulhar verdadeiramente no autoconhecimento. Repetição de padrões familiares. Reproduzir comportamentos, crenças e dores herdadas da infância sem perceber.
como forma de manter uma identidade conhecida, mesmo que dolorosa. Quantas pessoas acabam repetindo os padrões da infância na vida adulta, sem perceberem? E isso gera muito sofrimento. E o que é que a gente pode enxergar como essas repetições de padrões? Se a gente, por exemplo, repete o mesmo comportamento que o nosso pai ou que a nossa mãe tem, ou se a gente busca parceiros que reforçam a dor que a gente sentiu na nossa infância. Se, por exemplo, na sua infância você se sentiu uma pessoa rejeitada, você vai atrair pessoas das quais irão te rejeitar. Se você sentiu que a sua opinião não importava, você vai atrair pessoas para reforçar essa sua dor. Pessoas que vão demonstrar que a sua opinião não é tão importante assim, mesmo que ela seja. Então, por mais que não percebamos, diversas vezes na nossa vida, estamos apenas revivendo dores da nossa infância. Até mesmo pessoas que dizem, a minha infância foi ótima, eu não tive problema nenhum. Ainda assim, essas pessoas podem ter questões, mesmo que sejam questões mais simples de se lidar. Enquanto isso, outras pessoas também vão dizer que foi tudo bem, e essas pessoas, às vezes, são as que mais têm dificuldade, mas mentem para si mesmas. Então é importante estarmos atentos se não estamos repetindo padrões de comportamentos da nossa família, padrões de comportamento, crenças. Quais são as crenças que eu tenho com relação à vida, com relação aos relacionamentos? Essas crenças, elas são minhas ou são crenças que eu adquiri através da minha família e eu estou apenas levando adiante sem sequer me questionar? Espiritualidade como reconexão. A busca por algo maior como forma de se conectar com a sua verdadeira essência, com o seu propósito e com a sua verdade interior. Não como uma fuga, mas como uma forma de voltar para si mesmo. A busca por uma espiritualidade que nos conecte com quem verdadeiramente somos exige autoconhecimento e existe a aplicação prática das ferramentas que hoje podemos encontrar. E essa busca pela espiritualidade, pelo autoconhecimento, quando feitos de forma consciente e não como uma fuga, é um alicerce nesse nosso caminho de pararmos de fugir de nós mesmos, de quem somos, da nossa verdadeira essência, da vida que queremos construir e do que verdadeiramente queremos expressar na vida. Já chegou a hora de você começar a olhar para si e parar de tentar fugir das suas dores, porque só quando você as encarar de frente é que verdadeiramente você conseguirá se conectar com você. Se em algum momento desse vídeo você sentiu que algo fez sentido, que tocou em algo aí dentro, talvez seja a hora de começar a parar de fugir de si e começar a se escutar com mais presença e verdade. E você não precisa fazer isso sem apoio. Como terapeuta, eu estou aqui para caminhar com você nesse processo de autoconhecimento e reconexão. Se sentir que é o momento de olhar para dentro com mais profundidade, na descrição tem o meu contato para agendar uma conversa comigo. Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada de volta para quem você é. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter a sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo num próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!